Eu vou chamar aqui para o palco, por favor, Douglas Barros, Guilherme Terreri, mais conhecido como Rita Von Hunt, Manuela Dávila e Ana Paula Rocha. Por favor. Por conta da duração do debate, é possível que não dê tempo para a gente fazer perguntas do público. Se a gente for fazer, a gente vai fazer por microfone, mas a gente quer fazer, antes de começar, um pacto geral de que as perguntas vão ser muito breves, tá bom? Para a gente aproveitar bem o tempo aqui juntos. E a gente tem, inclusive, para mediação, 2 cartões que a gente vai entregar aqui para a Ana Paula, que é os cartões para avisar os debatedores que eles têm 2 minutos para concluir, e um outro cartãozinho que é o Conclua Camarada, tá bom? Gente, a Ana Paula, deixa eu só colocar aqui, a Ana Paula da Rocha é vereadora de Vitória, no Espírito Santo, e professora há mais de 20 anos. Historiadora pela UFES, é especialista em promoção da igualdade racial. Obrigado, Ana Paula, bom debate para você. Bom dia, bom dia. Salve, salve aí, que tenhamos uma manhã produtiva, calorada, nesse friozinho de São Paulo. Não estou acostumada com isso, não, mas eu acho que a gente vai dar uma aquecida aqui, né? Eu aproveito aqui para apresentar, todo mundo já conhece, mas é bom a gente falar um pouco aí sobre as pessoas que vão nos ajudar nesse debate, identitarismo e lutas de classes. Debate quente. Então, a gente tem aqui o Douglas Rodrigues Barros, que é psicanalista e membro do Fórum do Campo Lacaniano. É doutor em Ética Filosófica Política pela Unifesp, professor do Laboratório de Experiências Coloniais Comparadas, ligados ao Instituto de História da UF e da pós-graduação em Filosofia da Unifal. Investiga principalmente a filosofia alemã, conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Seu mais recente livro é O que é Identitarismo? Foi publicado em 2024 pela Boitempo. Temos também aqui, isso, salva de palmas. O Guilherme, também conhecido como Rita Von Hunt, é crítica cultural, professora, pesquisadora, colunista e educadora popular. Já atuou em universidades, escolas e movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Contribuiu com textos na publicação de mais de 15 livros no Brasil, além de artigos e colunas para diversos portais e periódicos. Em 2023, a convite do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e da Secretaria Nacional LGBTQIAPN+, Rita fez a conferência de abertura do curso de formação em Direitos Humanos pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Salva de palmas, gente. E agora vamos a Manuela Dávila, também mais conhecida como Manu, né? É jornalista, escritora, ativista, mestra e doutoranda em políticas públicas pela UFRGS. Preside o Instituto E Se Fosse Você, focado no combate à desinformação e redes de ódio. Foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre e concorreu à vice-presidência do Brasil em 2018. Uhul! Em 2023, presidiu o grupo de trabalho do governo federal destinado ao enfrentamento do discurso de ódio e o extremismo. É autora de 4 livros e organizadora de diversas coletâneas. E também, né, organizou aí o Festival Mel, né, mês passado, que deu muito o que falar e ainda está dando. Inclusive, lá no Espírito Santo já estamos provocando,
um mel capixaba. Isso aí. Para começar, vou pegar minha colinha, né, que eu não sou besta. Eu tenho direito a fazer 2 provocações, mas eu estou bem inclinada a deixar a segunda para o público. Então, eu queria até pedir ao Kim, cadê o Kim? Se já puder organizar, que eu acho bacana abrir para o público. Gosto. Primeira pergunta bem direitinha mesmo. Como vocês veem, né, o discurso universalizante, masculino, hétero, cis, que tem tratado o identitarismo como um xingamento, um inimigo da luta de classe? Eu acho que seria bacana vocês já começarem por aí. Então, vamos conversar primeiro com Douglas. Alô, pronto. Tudo bom, gente? Eu sou o Douglas. Estou muito emocionado, de verdade, de estar aqui nessa mesa. As pessoas com quem eu partilho essa mesa são pessoas fundamentais para a minha formação, para a minha experiência militante, enfim. Então, estou muito honrado e agradeço a Boitempo por me jogar nessa confusão aqui. Bom, para ir... Eu tenho quanto tempo para responder? 2 minutos? Tá bom. Bom, 3 a 5. Tá bom. Não, eu vou ser econômico, né? Na verdade, quando a gente pensa em universalidade, a gente tem que questionar qual universalidade a gente está pensando, né? Não é também tão tranquilo abandonarmos a ideia do universal. O problema é que esse universal atuante, esse universal que organiza a sociedade de classes, é universal excludente, universal abstrato, que para que uma grande massa humana compartilhe dele, ela tem que abandonar e negar-se a si própria. Então, que universal a gente está falando quando a gente fala de universal? É o universal do capital. Esse universal do capital baseado na exclusão e que foi historicamente organizado na súmula da ideia dos direitos do homem, ele tem um direcionamento e um corte muito específico. Ou seja, esse universal, ele é amplamente identitário. Porque para que nós, o grosso da população mundial, participemos dele, nós temos que negar o que somos. Nós temos, como vai dizer o bom e velho Fanon, que fez 100 anos, né? Esse ano, nós temos que nos embranquecer para partilhar dele. Então, o ponto é como que a gente começa a questionar esse universal, como que esse universal, inclusive, é manejado para refrear lutas potencialmente explosivas e transformadoras. Talvez esse seja o ponto central para a gente. Então, essa reivindicação de universal em abstrato nada mais é do que a recomposição da mesma ordem, e que serve para a exclusão e para a contínua exploração e humilhação do grande grosso da população mundial. É isso. Bom, ai meu Deus, falei alto demais. Bom dia, faço saudação à nossa mesa maravilhosa, reitero as palavras do Douglas, para além de camaradas que estão do lado da mesma trincheira, são também pessoas com quem eu divido espaços importantíssimos e afetos importantíssimos, que no fim do dia são os espaços, os afetos e a tessitura que nos mantém de pé e operando, né? Quando a gente passa pelos invernos da alma, é esse laço de camaradagem que é capaz de manter a gente aquecido. Bom, a gente tem uma provocação que ela é muito importante para qualquer ser humano preocupado em pensar horizonte democrático. Eu vou tentar começar por aqui para chegar na cultura e na noção de identidade.
Estou dizendo que é muito importante para qualquer ser humano preocupado em pensar o horizonte democrático, porque a democracia, como uma ideia que está sendo gerida, gestada, gerada desde a Grécia Antiga, com lampejos de aparecimento e desaparecimento, ela está galgada sobre 3 princípios. O primeiro dos princípios da democracia, como um conceito, uma ideia, um plano, um projeto, é de que ela é o único sistema político da história construída a partir da noção da conquista e ampliação dos direitos. Nota de rodapé. Os direitos se distinguem dos privilégios, das carências, das particularidades e peculiaridades, porque os direitos têm um projeto universalista. O privilégio, né, latim privus, privado, e legio, lei, a lei privada, aquilo que é só para alguns, um tribunal militar, né? A Carla Zambelli, que é condenada e agora precisa de cuidados paliativos para o resto da vida e vai ter prisão domiciliar. O Collor, que é finalmente condenado e vai ter prisão domiciliar. Isso é o privilégio, é essa lei que é só para alguns. Os direitos, eles caminham na contramão dos privilégios, porque a ideia deles é tornar acessível a todos aquele acesso. Disse que a democracia ela se galga em 3 princípios básicos: a conquista e a ampliação de direitos, o reconhecimento da disputa como legítima, por isso a gente debate, discute, organiza, produz dissensos e consensos, etc. E por fim, uma noção de cidadania, né? De quem são aqueles sobre os quais a res pública, a coisa pública, se debruçará como cidadãos, aqueles que terão acesso e direito pleno como seres humanos. O nosso debate central sobre uma falsa ideia, uma falsificação de que o identitarismo seria antítese à luta de classes, ele vem de uma miopia, de uma incapacidade de percepção de que todos os discursos universalistas que fomos ouvindo até aqui, eles têm fundo liberal burguês. Então, todas as nossas ideias de universal, nos estudos de cultura, eles começam com um aristocrata inglês, Matthew Arnold, que escreve que a cultura é o reino de luz e doçura, onde se preserva o que de melhor a humanidade produziu. Bom, quem julgou melhor? Que humanidade é essa? E por que tem um grupo tão preocupado em preservar? A nossa noção de identidade, ela não é antítese de uma luta de classes. Ela é, sobretudo, a efetivação material da abstração classe trabalhadora. Essa classe tem corpo, essa classe tem sexualidade, essa classe tem gênero, e por isso ela tem peculiaridades que tratá-la como uma abstração não darão conta de lidar. Quando a gente pensa o tecido social brasileiro, Hélio Santos, que é presidente da CEDRA, o Centro de Estudos da Desigualdade Racial, ele costuma dizer sempre que pobre não é tudo igual. Quando você faz um estudo demográfico das periferias brasileiras, as regiões mais pretas das periferias não têm acesso a saneamento básico e coleta de lixo. As regiões mais embranquecidas das mesmas periferias têm acesso a isso, por exemplo. Quando a gente pensa que até hoje no Brasil, empregadas domésticas negras recebem 86% do salário de empregadas domésticas brancas, a gente volta a ter uma notificação, um aviso, uma notícia, de que a cada 10 anos de país no Brasil, 7 foram de escravidão. E que pensar, portanto, uma luta de classes que não reconhece que a luta de classes não é uma abstração, mas são as marcas sociais que o processo de disputa histórico e material deixa nos indivíduos, não é capaz de dar resposta ao sofrimento de uma classe, né? Então, acho que o nosso debate hoje principal aqui é sair de uma abstração da classe trabalhadora e conseguir jogar luz sobre aquilo que se pleiteia, né? Universal, mas é na verdade a abstração individual de um grupo que pode sentar numa cadeira melhor do que os outros. É isso.
Bom dia, gente. Eu não canso de ficar maravilhada que eu, o Douglas, a Ana Paula e o Gui estejamos junto com vocês celebrando o aniversário do Marx. E isso sempre me surpreende que a Boitempo e o MST organizem esse espaço de debates, porque é um ponto de partida para as nossas reflexões. Celebrar a existência de uma obra, não de um homem, né? De um homem que marca tempo a partir de uma obra e que nos coloca algumas chaves para interpretar a realidade. É por isso que eu fico muito feliz de partilhar essa mesa e esse ambiente com vocês aqui, apesar de achar que a minha filha vai chegar segunda-feira na escola dizendo que foi no aniversário do Marx e vão achar que tem alguma coisa errada com a minha família. Olhem só, eu quero tentar aproveitar o fato de ser a última a falar, entendendo que Douglas e Guilherme nos trazem elementos de compreensão do que é o identitarismo real e o que é a nossa busca pelo universal, para tentar responder ou compreender um pouco as razões pelas quais a esquerda brasileira aderiu tão facilmente à ideia de que as mulheres organizadas, ou os negros e negras, os pretos e pretas organizados, ou os LGBTs organizados, representam um atraso, e digo mais, representam até a razão dos problemas que nós enfrentamos na atualidade. Eu entendo que nós vivemos uma crise profunda na representatividade da esquerda brasileira. E diante da crise, nós temos algumas opções. Nós temos a opção de buscar compreender as razões da crise, tentar entender a dimensão da própria crise do capitalismo e imaginar quais as alternativas organizativas, porque nós que lemos Marx sempre imaginamos que as alternativas passam pela construção de instrumentos de luta da classe trabalhadora, né? Então, diante da crise, nós podemos olhar para a realidade, imaginar que temos inclusive limites do ponto de vista da nossa capacidade organizativa diante do desafio da dimensão da crise, ou nós podemos buscar respostas prontas, que serviram para outros tempos, para outros momentos históricos e para outros desafios que enfrentamos em outros tempos, em outros momentos históricos. E eu acredito que majoritariamente a esquerda brasileira, diante de desafios que concretamente não são pequenos, né? Vejam, nós fomos governados por Bolsonaro, né? E isso coloca um pouco a dimensão dos desafios que nós enfrentamos diante da crise do capitalismo, né? Então, nós optamos pela saída antiga, pela saída mais simples, pela ideia de que, num dado momento, nós já tivemos a alternativa para os desafios e devemos voltar para ela. Vejam que é muito comum, mesmo entre nós, a reprodução de palavras de ordem, de chavões que nos levam, que combinam o identitarismo com a volta às bases. Eu não quero voltar porque não se volta. O movimento de volta não acontece na história, né? Eu quero ir para o território. Que território é esse que a gente não compreende? Que classe trabalhadora é essa que nós conseguimos dialogar nos anos 80? Que trabalhador era esse? Quem era a mulher dele? Em que lugar estava a mulher? Em que situação estavam os pretos e as pretas naqueles anos 80, que essa alternativa fundamental para o nosso país surge e consegue responder aos desafios do seu tempo histórico? Vocês percebem? Então eu acho que aqui é a busca de uma saída mais simples. E a segunda questão, além de não querermos olhar para o instrumento de luta capaz de responder à realidade concreta, existe um segundo equívoco, que nós construímos o problema, a nossa participação. Vejam a maravilha da diversidade desse aniversário e vejam quem está estudando alternativas para o Brasil. Atenção a isso, atenção às ausências, não às presenças, né? Aos silêncios e não às falas. E aí uma segunda questão, que na luta política nós, as mulheres, os pretos e pretas, os LGBTs, nós erramos porque disputamos uma agenda de costumes ou de valores. Percebam o que a esquerda decide colocar no campo do costume. Passa a ser costume discutir a violência que mata mulheres ou que atira crianças da ponte, como no meu estado.
Passa a ser costume discutir o racismo que mata e que extermina os corpos dos jovens homens negros numa cidade como São Paulo. Nós então cedemos e percebemos que o debate que a direita faz é um debate do campo comportamental. E nós paramos de perceber como fundamental para a luta que nos aproxime desse território, dessa base, como queiram chamar, nós paramos de perceber como fundamental o que atravessa a existência da classe trabalhadora brasileira nos seus cotidianos. Então, para mim, é fundamental que a gente pense no porquê foi tão fácil o setor ou os setores majoritários da esquerda dizer que isso é sobre identidade e que isso é sobre costumes, quando para nós isso é sobre a nossa própria existência e a nossa condição de luta para transformar o nosso país. Muito bom, muito bom. E aí, para falar um pouco do aniversariante, como o Manu já colocou, que é da obra, né? Pensar essa classe, né? Pensar essa classe e responsabilizar esses sujeitos e sujeitas pela própria reestruturação do mundo do trabalho, né? É um elemento também que muitas vezes escapa às nossas análises, né? Coloca-se a culpa nas mulheres negras, na juventude, na comunidade LGBTQIAPN+, e a gente não reflete a própria transformação do mundo do trabalho, que inclusive leva a níveis de exploração ainda maiores, né? Acrescentando aí essa experiência colonial, né? Que se apossa de corpos, de territórios. Eu gosto sempre de falar do exemplo, eu sou do Espírito Santo, a gente tem uma luta quilombola lá em torno da monocultura do eucalipto, né? Hoje da Suzano, né? Já foi Aracruz Celulose, já foi Votorantim. E aí tem uma série de quilombolas lá em luta para o reconhecimento de suas terras. E colocam essa luta também como uma luta identitária. E eu costumo dizer que são aquelas mulheres quilombolas, são aquelas famílias que estão enfrentando o capital. Porque elas estão brigando diretamente com o capital internacional, com os industriais, e a partir da dificuldade, inclusive, de plantar uma abóbora para comer. Né? Porque eles plantam e a empresa vem com drone e joga veneno. Né? E aí vão dizer também que essa luta é uma luta menor. Né? Que, inclusive, que quando essas mulheres vêm para a capital, o governador sequer as recebem. Né? E aí também eu peço para a gente pensar também o quanto esses movimentos, né, que a esquerda tenta jogar para o canto, hoje são polos dinâmicos, né, que rompem com essa perspectiva do voltar para a base, no sentido de que as mulheres negras, a juventude, nunca saíram de seus territórios. Se a gente for pensar a pandemia, quem se organizou para matar a fome? Quem construiu saídas comunitárias e vem construindo essas saídas desde os quilombos, dos terreiros, das favelas, das periferias, das aldeias. Né? Então, assim, é um momento também da gente nomear essas experiências, né? Nomear, colocar também no centro do debate. E vocês querem comentar mais alguma coisa? Então vou abrir para... falaram que eu podia comentar, então eu comento. Vamos abrir então aí para umas 3 perguntinhas. Como é teu nome? Como? Isaac. Além do Isaac, quem mais? Nome. Cadê mulher, gente? Isaac, depois? Vamos a gente ter mais um, só para a gente fechar, para não... Tá. Deixa eu passar. Pode chegar.
Desculpa, gente. Bem Fico breve, até meio 3 nervoso. minutinhos. Bom, eu sou professor no estado de São Paulo. Geralmente eu dou aula... Vem pra cá, vem. Geralmente eu dou aula no ensino médio. Qual é seu nome? Meu nome é Isaac. Sou aluno da USP também, terminando a licenciatura agora e tudo mais. E estou com umas ideias de mestrado que eu estou tentando... investigar como que a literatura, através das músicas que a gente chama de periférico ou marginal, estão começando a entrar dentro dos centros acadêmicos, dentro da academia e tudo mais. Então, por exemplo, o que faz muitas pessoas que se consideram subalternas se considerarem, tomarem para si a condição de subalterno? Vou pegar um exemplo clássico aqui, Thiago Tong, chavoso da USP. O que faz ele, não sei como que ele vai tomar isso, desculpa, Thiago, se você está ouvindo isso, mas o que faz ele pegar isso como, olha, eu sou chavoso da USP e fazer um canal no YouTube e pegar isso como uma identidade mesmo de subalterno, que geralmente é dada pelo outro, uma identidade que é altera, né, é outra, mas que agora enfim, como vocês veem isso? O Guilherme, por exemplo, como que agora está tendo essa transição de deixar de ser Rita para ser Guilherme? Olá, meu nome é Gabriel. A minha pergunta, na verdade, é como a gente recupera essa identidade que agora está sendo usado pelo capital, pelas grandes empresas, para se promoverem como cools, para se aproximar da classe trabalhadora, e que na verdade é só uma narrativa mercadológica, só para vender produtos, como sempre foi. Nossa identidade está sendo sugada por eles para vender cada vez mais. Então, como a gente recupera isso? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, meu nome é Lucas de Andrade Rosa, eu sou do Grajaú. Eu sou vestibulando para Ciências Sociais na USP, no segundo ano tentando. E a minha pergunta é uma pergunta muito simples, e eu fico muito feliz de estar na presença de vocês. Como dialogar com a classe trabalhadora, com o famoso pobre de direita, que a nossa luta é a luta deles? Como que é essa adesão tão fácil do discurso da direita, né? Tipo, olha, nós somos Deus, família e pátria, nós estamos de vocês. Esse sucateamento, eu diria, chacina do conhecimento. Como que é isso? Como dialogar com eles? Como chegar para um pedreiro, por exemplo, e falar, olha, isso aqui que você está fazendo é muito importante, é o que levantou todos esses muros. Isso é mais importante, a gente tem que lutar por isso. Sabe? Obrigado. Nó. Quem vai começar? Pedra, papel, tesoura. Eu não sei o nome. Bom, quanto tempo? Mesmo assim. Jesus, calma aí então. Deixa eu fazer um enema de café. Deixa eu só dar play aqui, porque senão eu começo a falar e me perco. Então bora lá. Eu vou tentar, porque as 3 perguntas são muito boas, e se eu tentar responder as 3, vai acabar que a gente não vai responder nenhuma. Eu vou tentar me focar no Isaac, porque eu acho que aqui tem uma questão de fundo que é a ideia de que a gente tem perdido a capacidade comunicacional. Bom, Isaac, seu diagnóstico ele não está descolado da realidade. A gente tem rios de tinta e mares de intelectuais escrevendo sobre o encerramento das possibilidades de troca, né? A gente poderia pensar o papel também fundamental que as redes sociais vêm ocupando numa nova formulação discursiva dos seres humanos.
né? A galera do transhumanismo, a galera que está pensando, né? Os ciborgues já sabem os impactos que a indústria 4.0 tem na nossa cognição, na nossa memória, armazenamento e na nossa capacidade de produzir discurso. À medida que você fica cerceado por uma rede que te permite 120 caracteres, 15 segundos de tela, à medida que você começa a achar que 2 parágrafos são textão, tem um discurso que triunfa e um discurso que esfalece. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente pensa, por exemplo, o conceito de hegemonia cultural do Gramsci, a gente consegue entender muito rapidamente que o senso comum é de direita. As ideias dominantes de um determinado momento histórico são as ideias da classe dominante, ou aquelas que justificam as suas práticas, né? Gente, essa microfonia sou eu? Não é esse. De repente, né? Não mais do que de repente, torna-se impossível contestar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Bom, qual é a classe dominante desse tempo e onde estão seus interesses? E por que torna-se senso comum que faremos perfuração para a exploração que vai começar a produzir barril daqui a 30 anos, quando todos os acordos que a gente tem, né, que pensam saúde planetária, estão falando, olha, se em 30 a gente ainda estiver explorando combustível fóssil, as possibilidades de vida humana no planeta estão extintas. A gente vai aquecer o planeta acima de 3 graus Celsius e a vida humana do planeta não existirá como tal. A pergunta do Lucas, portanto, sobre esse desespero comunicacional, eu tento retomar um ponto aqui, que ele é o ponto de estudo nosso na comunicação, nos estudos culturais, etc., etc., que é a comunicação de esquerda, ela é sempre mais difícil do que a comunicação do senso comum. Quando Donald Trump sobe agora à presidência e ele diz que ele vai fazer uma revolução do senso comum, o que ele está falando, né, de fato, é que ele vai fazer uma revolução de extrema direita, porque o senso comum pertence a esse polo político. A gente está passando por um esfacelamento do tipo de sociedade que a gente conheceu. O mundo do trabalho se reconfigurando, a família, a democracia, território. Nesses momentos, oferecer o discurso daquilo que é mais estável na imaginação do povo, Deus, nunca muda, nunca mudou. Pátria, nunca muda, nunca mudou. Família, oferecer o discurso da seguridade, da segurança, do imutável, é muito sedutor. Existe um poder de sedução infinito nesse discurso. Por outro lado, a nossa estratégia comunicacional tem que ser revelar o que existe de falseamento nesse discurso. Então, é produzir na pessoa que escuta 4 movimentos. O primeiro, de entender que a aparência não é a essência. Isso que está sendo chamado de família, no Brasil, é o maior produtor de feminicídio e de estupro de vulnerável. Essa defesa de uma família tradicional é o patriarcado. E estatisticamente é o estupro de vulnerável e é o feminicídio, né? Mais de 90% das mulheres vítimas de feminicídio são mortas dentro de casa ou nas imediações por um familiar ou cônjuge, ou ex-cônjuge, ex-familiar. Então, revelar que a aparência não é a essência. E explicar o que está por trás daquele funcionamento. Quando você determina família, você tem os desfamiliarizados, que são, como a Ana pontuou, aqueles que vão poder ser hiperexplorados. Por que os call centers estão cheios de viado? Por que a prostituição está cheia de LGBTs, de pessoas trans, de travestis? Por que esses subempregos, por que a subremuneração do capital, historicamente, sempre foi desempenhada por mulheres e pessoas escravizadas?
Então, o nosso trabalho consiste em desnudar o senso comum como não comum, mas defensor dos interesses dos grupos que dominam uma sociedade e conseguir produzir naqueles que nos escutam o desejo de sair da posição de escuta para a posição de vir falar junto da gente. Porque é só quando a gente sai da passividade, é só quando a gente engaja a nossa luta, a nossa energia, num sentido, que a gente consegue transformar as coisas. Apenas saber delas não é o suficiente, né? Saber desmontar o senso comum é muito diferente de estabelecer o diálogo com quem está preso no senso comum e ajudar a libertar esse camarada, para que ele venha lutar ao nosso lado também. Eu estou colando as perguntas do Guilherme aqui. Gabriel, ele me deu até o relógio, que chique. Na realidade, a história da luta das mulheres, por exemplo, é a história de luta em disputa de qual é o sentido da luta das mulheres, né? Essa mesa, por exemplo, é atravessada pela biografia da Kollontai. A Kollontai, a história de luta dela é uma história interna no Partido Comunista, mas também uma história de demarcação com as feministas europeias e inglesas liberais. Inclusive, a história de luta das mulheres de esquerda refuta, originariamente, o uso da expressão feminismo. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que pensar quais as razões que levam eles a tentar disputar as mulheres ou as pessoas pretas. Eu não esqueço que no auge do Black Lives Matter nos Estados Unidos, a The Economist fez uma capa dizendo: existe saída para as pessoas pretas no liberalismo, porque era desesperadora a situação deles. A nossa é facilitada justamente por algo que o Guilherme diz. Se é verdade que as ideias do senso comum são as ideias da classe dominante, dos setores dominantes daquele tempo histórico, essa é a razão central pela qual mulheres e negros e negras são mais facilmente deslocáveis para o nosso campo. Por quê? Porque não são quem domina a política, a sociedade, o Estado, o poder no tempo histórico que nós vivemos. Ora, nós tratamos como uma casualidade o fato das mulheres no Brasil e no mundo, e eu falo mundo porque não é só no Ocidente, no mundo oriental também acontece isso, as mulheres serem as mais próximas das ideias democráticas, né, diante da extrema-direita. Ora, qual a razão disso? Existem razões para isso, que a esquerda, quando adere ao discurso de identitário, desiste de investigar, desiste de compreender, de disputar, né, de deslocar para a luta política do nosso lado. Nosso lado, tudo grosso modo, né, gente? Nosso lado, ele está cada vez maior. Eu estou olhando e estou falando assim: nossa, está sobrando só um ladinho para mim. Eu já me encontro com pessoas tipo Guilherme e começo a querer ficar perto, sabe? Fisicamente, assim. Bom, eu acho que esse debate da comunicação... Eu sou jornalista, eu pesquiso internet há mais de 2 décadas. Tudo o que eu disser não é em contraposição à profundidade do que o Guilherme traz com relação aos estudos culturais ou à forma de nos comunicar. Mas eu quero trazer como sintoma. Percebam que em 2018, quando eu denunciava o uso da desinformação contra a candidatura, eu era tratada como o quê? Uma mulher histérica. Um corpo neurótico em função da violência. Como pode quem quer governar o Brasil e dialogar com o povo não saber o que acontece no espaço de disputa política desse povo? Então aqui tem camadas e passos muito atrás da comunicação. Porque se é verdade que a comunicação é o espaço das ideias do senso comum, se é verdade que as plataformas, as big techs se organizam de uma forma em que a incidência dos seus valores é colocada de outra maneira, ainda mais aguda do que eram os veículos de comunicação antes da existência delas, embora também representassem os interesses da classe dominante, também é verdade que tem um problema muito grande do nosso lado. E eu estou muito preocupada com os nossos problemas, certo? Porque quem eles são, a gente mais ou menos sabe. Eu estou achando que a gente está esquecendo quem é.
E aí o buraco é muito mais fundo, o problema é muito maior. Então, na prática, não é um problema de comunicação apenas, é também evidente um problema de comunicação, né? Não sabiam nem que existia TikTok. Como é que não vai ser um problema de comunicação? Se surpreendem com a existência do Guilherme como Rita? Se aparecer na frente é capaz que não saibam quem é? Entende? Quando apareceu o Marçal em São Paulo, diziam assim, quem é? Como quem é? Vocês conseguem imaginar nos anos 80 o Lula dizendo, quem é o Silvio Santos? Exato. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, para mim, isso é sintoma da desconexão mais profunda que nós temos com o nosso tempo histórico. Porque eu já sou uma senhora. Eu me elegi há 20 anos a primeira vez e já foi usando redes sociais. Vocês estão entendendo a gravidade do que eu estou falando? Já vinha, não começou em 18. Então, eu também refuto um pouco esse título de pobre de direita, sabe? Eu acho que também nós vivemos um tempo de reprodução de valores do que as Big Techs constroem, em que os rótulos são facilmente colocáveis e nós perdemos algo que o Paulo Freire chama de generosidade pedagógica, mas que é o nosso dispositivo histórico de disputa das consciências. Nós trabalhamos com a ideia de seres humanos prontos. Nós passamos cotidianamente, vou usar um termo da moda, cancelando aqueles que não estão engajados com o mesmo grau de consciência que nós sobre a realidade. Percebam que se nós tivéssemos feito isso nos anos 70, o Lula não teria sido presidente do Brasil, porque nos anos 60 ele já era um homem adulto e não estava organizado lutando contra a ditadura militar. Se nós tivéssemos esfregado isso na cara dele, como nós fazemos hoje, com as pessoas pobres que não aderem, odeio esse termo também, mas que não se somam às nossas ideias, nós não o teríamos. Vocês imaginem o pessoal que estava ali em 68 dizer para ele, onde é que tu estava, cara? Onde é que tu estava? Ele estava vivendo a dureza da vida da classe trabalhadora brasileira, enterrando a mulher, né? Vindo do Nordeste, desbravando a vida que um operário desbrava, e querendo jogar futebol e beber cerveja, inclusive para sobreviver a essa existência. Então, esse rótulo do pobre de direita, para mim, ele também é simplificador e facilitador do nosso lugar de verdades absolutas, certezas inquestionáveis e isolamento político e comunicacional com esse povo. É mais fácil sempre olhar para o outro do que olhar para si mesmo, né? Não é assim? Então, acho que é um pouco desse exercício que acontece na esquerda, né? Eu não posso desistir da classe trabalhadora brasileira, né? Eu acho que essa disputa é a disputa que justifica a história da luta da classe trabalhadora, é a disputa em torno da consciência da classe trabalhadora. E para mim essa rotulagem, ela é quase como dizer, perdeu o Playboy, né? Não, são muitos anos, é uma história de acúmulo que não acabará, não acaba com isso. E que se nós jogamos para o lado de lá, num certo sentido acabaria. Bom, dito isso, eu vou tentar ser sucinto, talvez minha falha pareça, assim, a minha fala, né? Eu falei falha? Freud explica. Talvez ela pareça muito bagunçada, mas aí vocês se virem para ajustá-la, né? No início do século XX, uma senhora chamada Rosa Luxemburgo dizia algo muito importante, que é a luta educa, né? No momento que ela escreve isso, na verdade, ela está olhando, maravilhada, o salto de consciência da classe trabalhadora no desenvolvimento dos processos de luta. Quando a gente vai para alguns dados do que acontecia nas revoluções, uma coisa muito fantástica, os sanatórios ficavam vazios e o índice de alfabetização crescia. Em todas as revoluções isso acontece, cadeias e sanatórios vazios e índice de alfabetização aumentando. E é por isso que Rosa Luxemburgo, ali no início dos anos, em meados da década de 10 do século XX, ela vai falar que a luta educa. E eu estou falando isso, Lucas, Grajaú X,
Sua nave é triplex. Então, estou falando isso porque eu tenho uma intuição que eu preciso desenvolver, talvez elaborar melhor. Espero ter tempo para isso durante a vida. Mas que com a transformação revolucionária interna ao capital, a tecnologia da comunicação criou um último refúgio da colonização do nosso imaginário político. Ela dominou e nós passamos a acreditar que numa velha ideia iluminista que nunca me convenceu muito bem e talvez não tenha convencido nem Walter Benjamin, porque o Benjamin vai dizer, né, que convencer é inútil, né? Veja, tem algo do afeto, das trocas, da partilha, da presença nas quebradas que deixou de ser ocupado, né? Quer dizer, a gente tem que olhar para isso. Quer dizer, se a gente pensar os últimos 50 anos da história brasileira, nós vamos entender. Se a gente olhar detalhadamente para esses últimos 50 anos, putz, eu não sei se eu vou ter tempo de dizer tudo isso, tá? Né? Se a gente olhar para esses últimos 50 anos da história brasileira, o que a gente vai reparar? Acontece coisas muito importantes, fenômenos muito importantes, e eu vou marcar 2 fenômenos só para a gente aguçar um pouco a nossa memória, né? Na década de 70, 2 acontecimentos são fundamentais para a história desse país. A primeira é a greve, né, no ABC. Né? E o segundo acontecimento, no mesmo ano, é a fundação do Movimento Negro Unificado. Quando a gente olha para esse passado recente, e a gente desloca um pouco o olhar para o capitalismo global, nós vemos um descompasso próprio a uma sociedade de capitalismo dependente, porque enquanto no mundo, no centro do capitalismo, você estava tendo uma outra revolução, que é a reestruturação produtiva, para manter a taxa de lucro, porque, como dizia Marx no século XIX, o desenvolvimento da produtividade iria cavar a cova do capital se o proletariado não cavasse. Estava acontecendo nos anos 70. Essa cova, esse buraco estava se abrindo, e é um buraco que se abriu mesmo, e isso mudou, por isso o neoliberalismo, né? Então, enquanto no centro do capitalismo você tinha uma transformação, uma revolução, eu chamo isso de revolução no livro, né? Fica a dica, adquiram o livro, leiam o livro, como diz o Tim Maia, né? E aí, nesse processo, né, desse desenvolvimento desigual e combinado do capital, no Brasil se abria, e o Brasil fechou a história, o Brasil fechou as últimas cortinas de um movimento operário organizado no século XX. Né? Nós tivemos o operaísmo na Itália e no Brasil com a consolidação do Partido dos Trabalhadores. O que subjazia o solo dessa consolidação política que organizava um imaginário político nesse país? O que subjazia aí era a presença. Sabe? A presença, a quebrada, comunidades eclesiais de base. Isso é importante, né? Esse debate, e aí eu volto para a coisa da comunicação, né? Muitas vezes a gente acha que no Twitter, né, no Instagram, a gente está fazendo militância, né? Não descarto. Inclusive, eu habito essa rede principalmente para vender minhas bugigangas, igual a senhora Carrá, né? Eu estou lá para vender, viu, gente? É muito claro para mim que eu estou lá para me vender minhas bugigangas. E a gente acreditou que, de certo modo, esse espaço era um espaço crucial, né? Paul Virilio, né, já nos anos 60, ele vai escrever que a aceleração do processo do capital está fazendo com que a gente perca as nossas corporeidades na rua, né? Os espaços, historicamente, de solidariedade e presença, eles estão sendo esvaziados. E ele vai fazer uma análise disso em tudo, né? A universidade está sendo esvaziada, a igreja está sendo esvaziada. E aí se a gente pensa, não, mas a igreja não.
Veja, tem uma coisa muito interessante do Paul Virilio, que é: o que é hoje o templo do evangelicalismo radical? É uma smart fit, praticamente. Né? Então você esvazia, inclusive, o senso do sagrado. Né? Nesse âmbito em que a gente perde a corporeidade e que a gente perde a presença, essa presença sempre é reivindicada. Né? E aí o ponto é que quem está presente hoje nas quebradas? E aí não tem como a gente fazer um debate fundamentalmente crítico sem levar em consideração a presença do evangelicalismo radical. Tá ligado? Então, isso é central para a gente, porque não é só... Veja, o pastor, ele não está só convencendo, ele não está chegando assim só, pô, vota aqui no nosso candidato. Faz isso também, né? Usa os cultos lá como palanque. Entretanto, na vida diária, é o pastor que está levando para o hospital, né? É o pastor que está fazendo o corre para fazer a cesta básica, salvando o casamento. Percebe? As mulheres negras que estão lá fazendo isso aí funcionar. Exatamente. E um dado importantíssimo que a gente tem que colocar em questão. Olha que coisa assustadora. Os terreiros estão cada vez mais brancos e as igrejas cada vez mais negras. Se a gente não levar isso em consideração, qualquer reflexão crítica não será efetivamente crítica. Então, o que eu quero dizer com isso é que, apostando ainda no Walter Benjamin, convencer é inútil. Né? É a luta que educa. Se eu perguntar para vocês aqui o que é o amor, cada um de vocês vai responder alguma coisa diferente. No fundo, no fim, cada um vai discordar um do outro e vai acabar brigando. Pois bem, esse é o espaço protofascista das redes sociais. Percebe? O ponto é que é na ação política que nós construímos laços de solidariedade. Né? Então, só a luta educa. Esse é o ponto. Aí, eu ia falar da identidade, rapidinho. A identidade, né? Primeiro assim, a gente tem que levar em consideração que diabo se trata isso, né? Essa coisa, identidade. Existem vários percursos para a gente pensar isso, né? Nós temos uma ideia do sujeito. Qual é a ideia do sujeito? Pensar a identidade evoca a noção de sujeito. Então a gente tem que partir do sujeito para chegar ao que é a identidade. Porque o sujeito, na modernidade, ele é estabelecido como esse sujeito descentrado e que ele pode fazer as suas identificações através da sua experiência no mundo. Né? Muito bonito essa ideia. Nossa, que legal. Eu posso então sair me identificando, não tenho uma identidade essencial, portanto isso permite que eu me experimente no mundo sendo reconhecido pelo outro. Lindo, não é? Entretanto, historicamente, a maior parte da massa humana foi posto na camisa de força da identidade. Não são vistos como sujeitos, portanto. E o que faz então com essa galera que não é vista como sujeito? Esse é o ponto. Então, quando o Tiago o Chavoso, ele se marca, quando a Rita se marca, o que ela está fazendo e o que ele está fazendo é justamente chamando a atenção para essa identidade que foi estabilizada e que não aparece no jogo posto como sujeito. Né? Isso não tem a ver com o identitarismo, ainda que o identitarismo queira, e assim, isso eu preciso marcar bem, o identitarismo é sim uma tecnologia de gestão de controle para inviabilizar a potencialidade política dessas identidades. Agora, não há política que não passe do singular para o universal. Não há uma política que não parta da identidade, que todos nós se impliquem nela. Por isso que a luta antirracista não é uma luta identitária. Eu insisto em dizer isso. Se a gente achar que a luta antirracista é uma luta identitária, a gente perdeu. Porque o racismo é aquilo que estrutura essa sociedade que se fundamentou no sangue, na exclusão e na exploração. E no genocídio perpétuo da classe trabalhadora. Bom, é isso.
Muito, muito bom. Vou passar aqui para os convidados fazer uma consideração final bem breve, aí de 2 minutinhos para a gente encerrar. Claro, não joguei pouco. Gente, eu acho esse um dos debates mais importantes do tempo que a gente vive, porque não há nada mais precário do que refutar aquelas e aqueles que querem se organizar para lutar pela transformação do Brasil. E eu penso que conseguir compreender os mecanismos de disputa em torno das identidades, pautados pelo lado de lá, e diferenciá-los das condições concretas que mulheres e pessoas pretas vivem no nosso país é fundamental para que a gente possa imaginar um programa ou uma agenda de efetiva transformação nacional. Tirar esses dispositivos ou ter esses dispositivos hackeados tão facilmente seria e está sendo uma derrota tremenda. A esquerda não deixou de ter força porque passou a disputar valores. A esquerda brasileira deixa de ter força porque deixa de disputar valores e agenda no interior da classe trabalhadora. Eu sei que a nossa história, a história recente, é a história da hegemonia no nosso campo de um partido que surge nas greves do ABC e que é um partido que tem uma certa identidade, né, e diálogo com a classe trabalhadora. Mas seria também errado e falacioso com a história acreditar que o PT é o partido da classe trabalhadora do ABC. Eu, por exemplo, tenho convicção que o PT da minha cidade, Porto Alegre, foi referência para o Brasil inteiro de um conjunto de agendas que aconteciam no território e que disputavam... Eu fiquei até engasguei de falar do PT de Porto Alegre. Servi água para o Guilherme, eu sabia que ia me servir em algum momento. Mas que é um PT que disputava valores no território, como diz o Douglas, e que não deixava de dialogar com homens e mulheres que estavam à margem dos espaços de decisão e de poder. Eu tenho sempre uma coisa da política muito concreta que vem à minha cabeça quando surge o debate da agenda universal na esquerda, que é a razão pela qual creche nunca fez parte da agenda universal da esquerda brasileira, mesmo sendo aquilo que faz com que a maior parte das mulheres pretas façam a sua adesão ao, aspas, empreendedorismo e, em última instância, acabem nos templos evangélicos. Vejam que louco. Colocamos os evangélicos no centro do problema, colocamos o identitarismo no centro do problema, mas não conseguimos perceber que em 40 anos de organização desse tempo histórico dessa esquerda brasileira, jamais dialogamos com as mulheres da classe trabalhadora, que entram às 8, saem às 7, pegam um ônibus e continuam com as suas crianças criadas pelo vento. Porque as crianças brasileiras são criadas pelo vento, porque pelo Estado não são. E nunca fez parte da chamada agenda universal. Então eu estou trazendo elementos também soltos, né, perdidos, da política concreta, para que a gente entenda o quanto esse debate, que se disfarça de teórico, que se coloca como sofisticado, que nos coloca como seres um pouco rebaixados, porque afinal não estamos fazendo a disputa da tal luta de classes, uma abstração, né? Como isso é o que nos desloca do verdadeiro posicionamento para disputar a agenda. Então, para mim, foi um verdadeiro luxo estar com vocês, com uma audiência tão qualificada, com interlocutores que têm se dedicado a fazer esse debate. Eu disse para o Douglas, o teu livro ficou 1 mês, assim, eu li uma página e pensava, será que eu vou me irritar? Né? Eu não sabia o que vinha, eu pensava, será que vai ser agora com o Douglas? Logo ele vai me irritar, né, com esse tema? Porque isso tem nos atravessado com uma força e uma potência maior do que talvez vocês imaginem. Esses temas, eles são intratáveis no governo federal. Porque imagina, se nós falamos sobre isso, nós vamos disputar os costumes. Estou terminando. Nós vamos ir para o lugar do bolsonarismo. Nós vamos cair no papo da extrema-direita.
Cair no papo da extrema-direita é deixar de disputar o sentido da luta que pode transformar o Brasil. E se alguém acha que vai transformar o Brasil colocando os pretos e as pretas, as mulheres escondidos, não entendeu efetivamente o que é esse país e quem é a classe trabalhadora brasileira. Obrigada. Bom, eu tenho infinitos acordos com a Manuela nesse sentido. Vou então tomar esses 2 minutos finais para agradecer vocês de estarem aqui. Dizer sempre que, passando por esses momentos, passando por esses acirramentos, a coisa mais importante que sobra, né, para nós, entre nós, é a possibilidade de criar laço, né? É a possibilidade de construir camaradagem. É o fato da gente estar aqui num sábado, a esse horário, nesse território, nesse lugar, o fato de termos vindo de tantos lugares, é um indicativo para a gente manter viva a nossa possibilidade de solidariedade entre si. Quero concluir os 2 minutos retomando uma ideia que aparece na Manu, mas que eu queria só passar uma grifa-texto em cima. À medida que a gente construir, ou que for possível ser construída, uma, abre aspas, esquerda, que não pense nas questões fundamentais de mulheres, negros e LGBTs, isso que a gente terá construído será efetivamente uma nova direita brasileira que vai se pleitear como esquerda pelos próximos 10 ou 20 anos. O momento de rejeitar essa aberração é agora. Porque parece que o projeto político hegemônico da esquerda do presente agora é a produção de uma nova direita brasileira. E a gente vai passar os próximos anos votando no João Campos, na Tabata Amaral, no Alckmin, no camarada Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro. E é necessário que a gente esteja a par disso, que parece que se tornou hegemônico o projeto de produção de uma nova direita brasileira que vai se apresentar como alternativa à esquerda brasileira, né? Vai ser mais importante do que nunca ter laço de solidariedade para rejeitar com coragem e aguentar o chumbo grosso que virá por aí. Mas estamos juntos, é isso. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singela. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado. Brecht. Muito obrigado, Manu, Guilherme, Douglas, todo mundo que conseguiu chegar para essa manhã gostosa. Acho que o Marcos está feliz, né? E dizer que tem mais debate ainda, que vocês não se vão. E é isso. Até a vitória.